Estamos de volta com o Bem Viver. O assunto de hoje é a fitoterapia e a homeopatia. Então, doutor Núcio, a gente recebeu algumas perguntas, vamos responder primeiro elas? Claro. A Vera do Alto da Cruz. Remédios homeopáticos são a mesma coisa que um floral? Não, esses são muito diferentes porque o floral ele atua também de uma muito próximo, um pouco mais próximo à fitoterapia, né? Ele também atua numa questão ligada à questão, vamos dizer, energética, mas de uma forma diferente do que atua a homeopatia. O floral ele tem uma ação que a gente chama de em relação ao contrário, né? Então, se a pessoa, por exemplo, a pessoa acha que é nervosa, ele vai usar um floral que é calmante, né? O contrário da homeopatia, a gente vai utilizar a característica do indivíduo, o que ele apresenta em função daquele sintoma e vai atuar como um medicamento semelhante àquele que o indivíduo apresenta. É como se o remédio homeopático buscasse no organismo do indivíduo uma solução para aquele problema? Exatamente, a gente chama de efeito secundário, né? Todo efeito primário tem um efeito secundário. Então, se você colocar, por exemplo, as duas mãos, né, uma mão na água fria, uma mão na água quente, e tirar a mão que estava na água fria vai estar mais quente do que a mão que estava na água quente, que vai estar mais fria. O organismo vai tentar compensar isso, né? Então, do mesmo modo, quando está frio, você procura aquecer o corpo aquece, quando está mais calor, você procura suar para poder esfriar. É o mesmo mecanismo. Na homeopatia, a gente procura, então, dar um estímulo semelhante ao que o indivíduo já apresenta para reforçar o organismo a atuar, né, de maneira a ele mesmo se potencializar para responder aos estímulos, tanto externos quanto internos. Uhum. A Ilma do Antônio Dias. O tratamento homeopático pode agravar os sintomas de uma doença? Isso é normal? Não é o que a gente chama, não é o título de agravação que a gente entende igual. Por exemplo, às vezes o medicamento homeopático, ele estimulando, né, uma resposta do organismo, né, semelhante ao que ele já tinha Ele pode aumentar. Ele pode aumentar durante um período a sensação, né, de pior. Agora, a pessoa, apesar de aparentemente, por exemplo, estar com mais secreção nasal, por exemplo, a sensação que ela tem de bem-estar. Então é diferente. Se a pessoa está com a maior secreção nasal, mas, por exemplo, está com uma sensação de mal-estar, isso não é agravação homeopática, isso é uma agravação da doença mesmo, isso é ruim. Uhum. A Jéssica do São Cristóvão. O remédio homeopático tem efeito colateral? Toda substância que produz algum efeito, né, bom, ela produz algum efeito também que a gente às vezes não quer. Na medicação homeopática, né, se ela for mal indicada, ela vai produzir efeitos que a gente não quer também. Então, assim, ela tem que ser muito bem indicada para um profissional específico exatamente por causa disso. Ela pode ser mal indicada e piorar o quadro do indivíduo. Uhum. A Camila do São Gonçalo e Mariana. Estou grávida, eu posso usar remédios fitoterápicos? Olha, eu aconselho a usar se for uma prescrição do médico, né, de especial daquele que está te acompanhando, porque o fitoterápico, a grande dificuldade em relação à fitoterapia é a questão, como qualquer outro medicamento, é a questão da dosagem. Então, quando a mulher está grávida, a relação dela com o feto já produz uma alteração no organismo, né, dessa mulher, e então a sensibilidade dela aos medicamentos também se altera. Tanto é que alguns medicamentos não podem ser utilizados, sejam eles alopáticos ou fitoterápicos. Até homeopáticos também. Aí, se for em homeopatia, a gente não tem esse efeito porque a gente trabalha com o conceito da díade, né, da mãe e do filho. Uhum. Então, a gente já vê a criança, a grávida, né, com um sintoma geral, uma coisa ampla, né, não só porque uma não parte pega dela. só aquela doença, Exatamente. pega um geral da como pessoa. todo. Exato. Uhum. João Carlos do Pilar. Quais os cuidados de usar a fitoterapia em idosos? Eles necessitam de mais cuidados? As reações são mais frequentes? O envelhecimento ele traz uma mudança muito grande no corpo e na sensibilidade dos indivíduos e nas funções também. Em geral, uma diminuição das funções. Então, há uma diminuição da função renal, da função hepática, que são os órgãos, né, que processam os metabólitos do que a gente ingere. Então, sempre em idosos, em crianças, né, por ação reversa, a gente deve utilizar dosagens mais adequadas à situação funcional desses indivíduos.
A Carol de Saramenha. Os remédios fitoterápicos têm a mesma eficácia dos remédios comuns? Acho que remédios comuns ela chama os alopáticos, né? Essa questão de eficácia, ela é difícil de explicar rapidamente, mas assim, ele pode ter ou não em função do princípio ativo que você está utilizando. Então, se você vai comparar, por exemplo, um calmante, né, a camomila, né, ou o passiflora, que é muito comum, né, que existe um medicamento de mercado alopático com o princípio ativo da passiflora, né, que é o maracujá. Então, se você for usar na mesma dosagem, ele vai ter o mesmo efeito, considerando a mesma pessoa. É claro que as pessoas variam de sensibilidade em relação ao medicamento. Agora, a manipulação de um medicamento alopático ou a medicação de um medicamento fitoterápico, se forem manipulados, bem manipulados, a eficácia, teoricamente, é a mesma. Tudo vai depender aí da dosagem, Da né? dosagem. E o armazenamento desses medicamentos, eles também têm que ser cuidado, né? Em geral, né, os medicamentos eles devem ser armazenados em um lugar com baixa luz, baixa umidade, né, porque tanto a luz quanto a umidade aumentam o risco de desorganização desses medicamentos. No medicamento homeopático, a gente acresce ainda a questão da energia iônica, por causa como é um medicamento que está ligado muito à energia, né, as radiações também não tolera bem. Aí, caso radiações solares? Radiações solares, radiações de luz ultravioleta, de televisão, de celular. Então, a pessoa deve manter distante desses aparelhos. Então é bom tomar cuidado, né? Sim. E durante esses tratamentos homeopáticos e fitoterápicos, como é que fica a questão do uso de bebida alcoólica, alimentos? Tem que restringir algum tipo de alimento ou não? Não, a princípio não. A medicação homeopática, como a ação dela ela é de um nível, né, muito diferente, né, no organismo, a gente não há nenhuma restrição específica. A gente aconselha, na hora de tomar o medicamento, tomar fora do horário de refeição, fora do horário, para poder não haver uma relação durante a absorção desse alimento, né? Desse medicamento, aliás. Então, ele pode, para ele interagir somente com a mucosa do indivíduo. Fora isso, não tem nenhum problema, não. Então, doutor Nunes, para a gente ir fechando, existe assim... A gente pode dizer que talvez os homeopáticos e fitoterápicos sejam melhores que os alopáticos em algum sentido ou não? Eu diria que em algum sentido sim, né? Assim, a princípio, sem fazer apologia de um ou de outro, né? Claro que a gente tem que, como eu falei anteriormente, a gente tem que usar os recursos que a gente melhor conhece, né, e tem à disposição, mas a homeopatia, ela pressupõe, além de um tratamento, né, com menos efeito colateral, vamos dizer dessa maneira, é uma maior compreensão do indivíduo sobre o seu próprio relação consigo mesmo e a própria relação com o universo. Então, isso favorece, né, o que a gente chama de uma maior autoconhecimento, né, e a partir daí uma relação melhor com o universo, com o mundo como um todo, né? Então, isso facilita muito o não adoecimento por consequência. Então, até a consulta com o homeopata é diferente de uma consulta com um clínico, com um médico que não... A gente procura ouvir o paciente, né, deixá-lo falar o mais que ele queira, né, sobre si mesmo, né, da forma que ele acha mais conveniente, né, para que a gente consiga perceber como esse indivíduo se expressa, né, não só perante o médico homeopata, mas perante a vida, né? Como é que ele responde, né? Qual que é a história de vida dele, qual que é a projeção de vida dele para o futuro, quer dizer, o que ele já foi, o que ele deseja ser, tudo isso faz parte do diagnóstico homeopático. Bom, Núcio, espero aí que tenha ficado um pouquinho mais claro aí para quem não conhecia os homeopáticos e os fitoterápicos, né? Para quem quer tratamentos alternativos e que queira fugir aí dos remédios alopáticos, não é verdade? Eu sempre digo que a homeopatia é uma alternativa terapêutica, não uma terapêutica alternativa. Mas esse é fundamental mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, lembrando que o Bem Viver tem o apoio cultural da Trupe Boutique, que fica na Avenida JK, número 677. O telefone de lá é o 3551-3580. A gente se vê na semana que vem. Até lá!